Olá pessoal do canal Café e Motivação com Matheus, tudo bem com vocês? Conforme eu tenho dito, aqui é um canal sobre fé, sobre motivação, desenvolver um mastermind ideal, um mindset vencedor, um mindset milionário e te dar umas noções de educação financeira para que você possa aplicar o dinheiro da melhor forma na sua vida, para que você possa crescer e gerar uma qualidade de vida e uma tranquilidade futura para você e para todos os seus familiares. E hoje nesse vídeo, com a ajuda do meu cafezinho, aqui ó, Fiel Escudeiro, que tá uma delícia, eu venho trazer para vocês uma noção muito interessante a respeito daquele dinheiro. Aquele dinheiro no fim do mês que vai te salvar dos apertos, que vai te tirar da areia movediça das dívidas e que vai trazer para você uma tranquilidade mental para que você possa trabalhar da melhor forma, para que você possa exercer suas atividades da melhor forma e para que você possa ficar tranquilo quanto ao futuro seu e de toda a sua família. Esse valor se chama reserva de emergência ou simplesmente reserva financeira. E esse conhecimento eu acho de extrema necessidade a gente trazer para vocês, exatamente pelo fato de que no nosso país, no Brasil, as pessoas têm um péssimo hábito não só de não juntar dinheiro, mas além de não juntar dinheiro, essas pessoas também, elas se deixam levar pelo momento, pelas tendências do momento que lançam imediatamente na hora, elas já adquirem essas tendências e o fato do consumismo excessivo e da gastação de dinheiro, vamos dizer assim, leva essas pessoas a se afundar em dívidas. Então, o nosso país, Brasil, por ter pouco conhecimento de educação financeira nas escolas, quando ainda pequenos, em fase de desenvolvimento, isso gera para as pessoas um hábito mais consumista, porque a partir do momento que elas ganham um salário, elas já têm, na maioria das vezes, aquele salário todo comprometido com as dívidas, empréstimos, renegociações que elas já pegaram, e por esse motivo elas não têm uma reserva para ficarem tranquilos. De certa forma, elas ficam sempre tensas, tomando decisões precipitadas e a cada vez mais se afundando na areia movediça das dívidas. Então, eu venho trazer aqui, basicamente, essa questão, essa noção de reserva de emergência, te dar uma noção básica a respeito do que é, de aproximadamente qual o valor que você deve aplicar e de locais ideais para você alocar esse dinheiro para que ele seja, ele venha apresentar um rendimento constante para que lá na frente você possa ter essa garantia de recebimento muito além daquilo que você aplicou. Então vamos lá, não percam, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Eu quero agradecer muito pelos 270 inscritos que a gente já alcançou e eu creio que esse canal ele vai crescer muito. Por quê? Porque eu quero levar vocês a ter um conhecimento adequado de educação financeira, motivá-los da melhor forma possível para que vocês entendam e compreendam o verdadeiro potencial que vocês têm como seres humanos e o quão longe vocês podem chegar. Mas isso, eu estou aqui para despertar isso em você. A partir do momento que eu despertei a consciência e a consciência e exatamente a decisão de levar isso para frente, cabem a você. Portanto, contem comigo na trajetória desse sucesso e quando você chegar lá no topo do pódio, como eu sempre digo, eu quero ter uma parcelinha de cooperação através desses vídeos, certo? Não percam, tem muito conteúdo bom vindo por aí. E agora vamos a um conceito básico. O que vem a ser essa reserva de emergência? Reserva de emergência é um valor corretamente calculado e um valor corretamente aplicado, de forma que ele venha render para que você venha superar os impasses impostos pela inflação, não venha cair nesses impasses, não venha fazer com que o seu dinheiro perca valor de mercado e por esse motivo também trazer para você uma segurança no futuro. Umas dicas de investimentos que eu vou dar mais para frente para você alocar a sua reserva de emergência é de preferência em renda fixa
pós-fixada, porque ela vai trazer alguns conceitos muito interessantes, que é basicamente a tríade que eu vou falar mais para frente, que a gente deve buscar no investimento do dinheiro para que a gente possa alocar a nossa reserva de emergência da melhor forma, que esse dinheiro venha a estar apresentando uma liquidez diária, que eu vou estar explicando mais para frente também, e venha estar apresentando rendimentos diários. De preferência, a gente não deve investir na poupança, porque, como eu vou dizer mais para frente também, ela rende muito menos do que a taxa de juros do nosso país, que é a taxa Selic, que eu vou estar entrando com mais detalhes mais na frente nesse vídeo. E, além disso, a poupança, ela te restringe, ela te poupa do desenvolvimento de novas oportunidades de investimento. Então, preste bastante atenção, você vai aprender muito com esse vídeo e eu quero ajudar muito você no desenvolvimento patrimonial. Primeira pergunta que a gente deve se fazer: por que montar essa reserva de emergência? Porque a reserva de emergência, ela vai te trazer uma segurança. Numa carteira de investimentos, o ideal, por todos os conhecimentos que a gente adquire a respeito dos nossos estudos, é que a carteira seja diversificada. Ou seja, o que é isso? Que você assuma investimentos com pouco risco, que é exatamente esse que eu vou estar te falando hoje, que é a reserva de emergência, para que você também tenha oportunidades de aplicar em investimentos com muito risco. O muito risco, ele vai te trazer uma maior volatilidade, ou seja, vai oscilar muito de acordo com a marcação a mercado. Pelo contrário, a reserva de emergência, que é uma renda fixa, como a gente pode entender, pós-fixada, ela vai trazer uma maior segurança, um menor risco e uma menor volatilidade. E por ser renda fixa, pós-fixada, a gente vai aplicar o dinheiro, podendo ter a noção de que a gente vai resgatar tanto lá na frente, porque exatamente nós podemos viver com esses cálculos. E esses cálculos, eles nos trazem uma noção de quanto vai ser o resgate à medida que a gente deixa tanto tempo esse dinheiro investido. Qual o valor que a gente deve investir? Para pessoas, de forma bem sistemática e para você entender de forma adequada, essa reserva de emergência, ela tem que ser no mínimo de 6 meses dos seus custos fixos mensais. Então, a primeira coisa para você dar o pontapé inicial para pensar em montar a sua reserva de emergência é você fazer uma planilha, anotar todos os seus gastos fixos e os gastos variáveis, gastos fixos, aluguel, energia, todas essas coisas, entre outras, e os gastos variáveis, gastos com cartão de crédito e tudo mais, aqueles que oscilam à medida que o mês passa. Um mês você gasta mais, outro mês você gasta menos, sempre buscando gastar menos para poupar os seus gastos e automaticamente sobrar mais dinheiro na sua receita para que você possa investir mais e ter mais segurança montando uma reserva de emergência robusta. Certo? Então vamos supor que um custo fixo mensal de uma família é de cerca aí de R$2.000, certo? Então, se eles querem montar uma emergência, eles têm que fazer pelo menos 6 meses de custo fixo. Então, se o custo fixo mensal é R$2.000, 2 vezes 6, 12. Então, a reserva de emergência tem que ser de, no mínimo, R$12.000. Se for uma pessoa mais conservadora, ou seja, uma pessoa que quer ter mais segurança ainda e mais tranquilidade ainda para o futuro, ela pode fazer até 12 meses. Certo? Então seriam equivalentes a 24 mil. E assim por diante. É basicamente você pegar o seu custo fixo mensal, multiplicar pela quantidade de meses, sendo no mínimo 6 que você quer acumular de reserva de emergência, para que essa reserva te ofereça uma tranquilidade futura. E vale lembrar que todos os perfis de investidores é recomendado que eles tenham reserva de emergência, desde o mais conservador até o mais arrojado. É muito interessante que eles tenham, porque, de certa forma, se eles têm uma segurança com um menor risco, automaticamente eles estarão com a cabeça tranquila para tomar mais riscos de investimento e terem um percentual de sucesso maior a longo prazo. Como que a gente vai criar essa reserva de emergência? Nós temos alguns pilares interessantes para a gente ter uma trajetória dentro disso, para que a gente possa
exercer da melhor forma os investimentos, saber aplicar o dinheiro e a cada dia cortar aquilo que não provém para o nosso crescimento e que a gente não precisa no momento, para que no futuro a gente venha desfrutar de algo muito melhor e que ofereça muito mais conforto para nós e para todos os nossos familiares. Então, primeira coisa, organize as suas dívidas. Também anote na planilha tudo aquilo que você deve, renegociações, financiamentos, todas essas coisas. Faça um somatório de tudo, organize as suas dívidas, procure quitar as dívidas, assim como eu disse no vídeo anterior, busca aquelas, primeiramente, com amortização de juros, não esquecendo, óbvio, de pagar mês a mês todas as outras, e venha amortizando os juros e as parcelas para cada dia você ter um sucesso na quitação dessas parcelas. E automaticamente, se você quita e organiza suas dívidas de forma precoce, você vai ter muito mais dinheiro ao longo dos anos e você vai desfrutar do benefício supremo que são os juros compostos trabalhando por você a longo prazo. Já imaginou ganhar dinheiro enquanto estiver dormindo? Esse deve ser o seu pensamento e a sua atitude para o seu futuro. Não perca tempo. Comece hoje. Você vai ver que ao longo do tempo esse dinheiro vai render muito na sua conta e você vai ter um patrimônio grandioso. Segunda coisa, corte gastos desnecessários. Muitas das vezes tem coisas que a gente não precisa gastar no momento, mas pelo simples fato, já estou aqui mesmo, eu mereço ser feliz, amanhã eu não sei o que vai acontecer, eu quero desfrutar disso hoje. Esses são alguns pensamentos das pessoas com mente pequena, as pessoas que querem ser imediatistas e não pensam no longo prazo. Terceira coisa, escolha um valor mensal para fazer aportes nesta renda fixa pós-fixada, para que a sua reserva de emergência, além dos juros que vão ser acrescidos a ela, que ela possa render mais e mais através do aporte que você vai fazer. Sempre que a gente trazer aqui a palavra aporte significa um investimento mensal que você vai fazer nessa reserva de emergência para te trazer uma tranquilidade lá na frente. Agora eu quero trazer de forma bem didática um tripé muito interessante. São 3 fatores muito interessantes que você deve analisar nos investimentos para que você venha montar a sua reserva de emergência da melhor forma possível. O primeiro deles é a segurança, ou seja, você precisa aplicar o seu dinheiro para uma reserva de emergência que serve para não alterar o seu orçamento e não se afundar em dívidas lá no futuro, para que você tenha aquele, vamos dizer, aquele ar para respirar, aquele pé de meia. Então, primeiro é segurança. Automaticamente, quando a gente pensa em segurança, a gente pensa em menor risco. Então, a gente tem que aplicar o nosso dinheiro em investimentos de menor risco. São investimentos que automaticamente eles rendem menos, tendo em vista aqueles investimentos de alto risco, porém eles nunca vão desvalorizar, ou seja, eles vão sempre numa curva ascendente que vai trazendo ao longo dos anos para você muito dinheiro no seu patrimônio. Porém, como eu sempre digo, investimento é questão de paciência. Então, não queira muitas das vezes entrar no mercado financeiro para ter os lucros já. Aplica hoje, tem o lucro amanhã. Não, isso aí muitas das vezes vai ser oferecido somente em locais que tem muito risco. Porém, você precisa de muito conhecimento, de muito estudo ao longo do prazo para que você venha se desenvolver nesse mercado tão fascinante, mas que vai te trazer grandes ventos e assim, reais potenciais de ganho no futuro. Certo? Então, o primeiro deles, do tripé da reserva de emergência, é a segurança, automaticamente um menor risco para que você fique mais tranquilo no seu futuro. O segundo deles é a liquidez. Liquidez nada mais é do que o prazo entre a aplicação e o resgate. Então, você tem que escolher para uma reserva de emergência. Se é uma reserva de emergência, você vai precisar naquele momento de emergência. E emergência, alguma pessoa pode prever uma emergência? Não, ninguém pode prever emergência. Então, urgências e emergências não são previsíveis. Portanto, escolha títulos com alta liquidez, de preferência liquidez diária.
ou seja, aqueles títulos que no máximo, no dia que você resgatar, ele aplica na sua conta e converte um ativo em caixa no dia seguinte, que são os investimentos de mais um que a gente chama, certo? Então, primeiro, segurança, automaticamente o menor risco. Liquidez, que é o prazo do seu ativo virar um caixa na sua conta, ou seja, o prazo de resgate, entre o resgate, a ordem de resgate e o dinheiro ser contabilizado na sua conta. E o terceiro e último item, mas não menos importante do tripé da reserva de emergência, é a menor volatilidade. Porque, como eu disse, volatilidade é tudo aquilo que vai te oferecer um potencial de risco, de perda, entendeu? Então, se você oferece o seu dinheiro para um título que tem a menor volatilidade, ou seja, ele oscila menos de acordo com as oscilações do mercado, que está oscilando o tempo todo, você pode ter a ideia e a noção de que quanto menor a volatilidade do risco, melhor para você numa reserva de emergência. Então vamos recapitular: primeiro, segurança; segundo, liquidez; e terceiro, menor volatilidade. Coisa que eu trago muito interessante também a respeito dos títulos de reserva de emergência, que a gente pode ter em mente, é o que a gente chama de previsibilidade. O que é isso? À medida que você aplica uma determinada quantia, tem como você ter uma noção de quanto vai ser o seu resgate lá na frente, dependendo do tempo quanto você deixa, certo? Eu sei que vocês devem estar aí: Matheus, fala logo aonde a gente tem que investir. Então vamos lá para a parte mais esperada desse vídeo, onde a gente tem que investir. Primeiro título que eu vou sugerir para vocês é o Tesouro Selic. Tesouro Selic é um título emitido pelo governo federal que você vai emprestar dinheiro para o governo fazer as transições dele. Então, é assim, o risco que você tem nesse título é um risco somente se o país quebrar. Aí você pode ter o risco de oferecer para o seu dinheiro alguma volatilidade maior. Porém, se o país não quebrar, você vai ter um título de liquidez diária, ou seja, ele normalmente, assim, pode acontecer também dele ser D mais um, ou seja, o que vem a ser isso, como eu já expliquei, é o tempo de você transformar o seu investimento em dinheiro contabilizado no seu caixa, que seria no máximo no segundo dia útil depois que você resgata. Então, títulos de liquidez diária, automaticamente menor risco, tem liquidez diária, que é aquele título que você tem um resgate rápido, e além disso, muito importante, ele não sofre marcação a mercado, ou seja, ele está sempre acompanhando a taxa de juros básica do país, que do nosso país é a Selic, certo? E além disso, a gente tem que ter noção de que os títulos de renda fixa pós-fixados visando uma reserva de emergência, eles estão visando não é alto ganho, pelo contrário, eles estão visando proteção de patrimônio. Então, por esse motivo, você tem que ter um menor risco e automaticamente ele não vai render tanto, mas se você diariamente, né? Mas se você deixar esse dinheiro ao longo do tempo, você vai ver que os juros compostos eles vão começando a trabalhar por você. Chega num ponto que vai se tornar como se fosse uma avalanche, o dinheiro vai começando a aparecer e você só tem que levantar a mão para o céu e agradecer por você ter tido a forma correta de agir com o seu dinheiro no momento correto, que você assistiu esse vídeo na época correta da sua vida, e assim, nós estaremos juntos para te parabenizar por essa decisão que você está tomando hoje. Agora, uma coisa que eu venho alertar vocês também: o Tesouro Selic e outros títulos de reserva de emergência, eles são tributados. Então, por exemplo, se você aplica no Tesouro Selic, você já quer resgatar o dinheiro, menos de 30 dias, você vai ter que arcar com uma taxa que se chama IOF. E aí você vai ter que pagar um imposto por isso. Além disso, nós temos também a tabela regressiva do imposto de renda, que a gente chama, que é, se por exemplo, se você aplica o dinheiro hoje, se você quer resgatar o dinheiro até 180 dias, dentro desse prazo de 0 a 180, você vai ter que pagar 22,5% do imposto.
Se é de 181 a 360 dias, você vai ter que pagar 20% de imposto. De 361 a 720 dias, 17,5%. E de 720 dias para cima, aí é 15%. Então, baseado nessa tabela regressiva do imposto de renda, a gente pode ter uma noção do seguinte: é um dinheiro para eu deixar para o longo prazo. Porque, além do dinheiro começar no longo prazo a trabalhar por mim, dependendo dos aportes mensais que eu faço, que é muito importante, quanto mais tempo eu deixar, menos de imposto de renda eu pago no meu resgate, certo? Combinado? Tem alguma dúvida até aqui? Qualquer coisa, compartilhem comigo que estou à disposição. Tudo que tiver no meu alcance eu vou esclarecer. Outra coisa muito interessante para a gente aplicar o nosso dinheiro, eu já falei do Tesouro Selic, agora eu vou falar dos CDBs de liquidez diária. CDBs normalmente são títulos privados emitidos pelos bancos. E aí, o que esses CDBs fazem? Eles são certificados de depósito bancário. Nada mais é do que um dinheiro que você empresta para o banco para que o próprio banco maneje esse dinheiro e faça as transações que ele precisa realizar no decorrer dos dias. E automaticamente, à medida que os dias passam, esse banco, por você ter dado um auxílio para ele, através dos juros compostos no longo prazo, ele vai te remunerando por isso. Agora, que banco que eu devo investir? Basicamente, a gente deve olhar um índice que se chama Rating, escreve R-A-T-I-N-G. Então, esse rating, tem vários sites que fazem isso para nós. Mais para frente, se vocês tiverem dúvida também, eu posso compartilhar esses sites. E esse rating, a gente tem que ter ideia que a gente deve pesquisar o rating do banco que a gente vai investir. Para quê? Para a gente saber a questão do risco. Então, numa tabela de rating, quanto mais alto é o índice de rating desse banco que você vai investir, automaticamente menor o risco. Eles são diretamente proporcionais. O contrário também é verdadeiro. Quanto menor o rating do banco, maior o risco de quebrar e maior o risco também de você futuramente ter esse dinheiro perdido. Agora, vale lembrar que o CDB de liquidez diária é uma fonte de investimento que é protegida pelo FGC. FGC, para quem não conhece, é o Fundo Garantidor de Crédito. Normalmente esse FGC, em caso da emissora do título que você comprou, ela quebre, ela venha a falir, esse FGC garante que investidores terão o seu dinheiro de volta se esse valor for até de 250 mil, entendeu? Então esse FGC, ele arca com as consequências e pode te trazer de volta esse dinheiro. Então oferece automaticamente uma maior segurança, inclusive, entendeu? Então, o que a gente pode perceber é exatamente isso. O CDB de liquidez diária dos bancos, é importante olhar o rating, é importante saber que ele é protegido pelo FGC, que ele tem liquidez diária e que ele te traz uma segurança maior automaticamente, certo? E agora, ponto muito importante, temos os títulos também de LCI e LCA. LCI e LCA são também títulos emitidos pelo setor bancário. LCI, essa sigla significa Letra de Crédito Imobiliário, e o LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. A única vantagem que eles têm em relação ao CDB é que é basicamente o seguinte: eles não têm o imposto de renda, eles são isentos de imposto. Agora, é muito importante você buscar na análise de onde colocar o seu dinheiro a questão da rentabilidade, porque por mais que sejam isentos de impostos de renda, o que pode acontecer? Muitas das vezes um CDB que tem o imposto de renda e sofre com a tabela regressiva do imposto de renda pode ter uma rentabilidade muito maior. Uma coisa que eu não falei a respeito do CDB, sempre procure CDBs que rendam 100% do CDI, que são aqueles que têm maiores potenciais de ganho no longo prazo. E mais para frente também a gente vai falar um pouquinho da poupança, ou aquilo que muita gente
Tem uma noção que é um investimento bom, porém já foi a época da poupança ser boa. Agora, deixar o seu dinheiro parado na poupança pode te privar de muitas oportunidades boas que poderiam estar fazendo o seu dinheiro render muito mais. Não percam, vem muito mais por aí. Então, vamos comparar aqui para ficar mais claro o entendimento, fazer uma analogia da poupança com o Tesouro Selic para vocês entenderem. A poupança é um investimento que ela vai oferecer uma rentabilidade de uma vez ao mês somente, enquanto o Tesouro Selic ele oferece para você uma rentabilidade diária. Só com essa característica, eu já te trouxe um benefício a respeito do Tesouro Selic sobre a poupança. Então, já temos um ponto negativo de deixar o seu dinheiro parado na poupança. Agora, nós temos a questão de rentabilidade. Na poupança, se a Selic ela está maior que 8,5% ao ano de taxa de juros no nosso país Brasil, a poupança rende 0,5% ao mês. Pelo contrário, se a Selic está menor que 8,5% ao ano, a poupança rende 70% de juros, 70% da Selic. E agora, e o Tesouro Direto rende o quê? 100% da Selic, já trouxe outro ponto negativo. Então, não deixe o seu dinheiro parado na poupança. Já foi o tempo da poupança ser um bom investimento e ter altas rentabilidades. Hoje em dia, se você deixar o seu dinheiro parado na poupança, com o passar do tempo e com o agir da inflação, ele vai perdendo o valor de mercado e você, com a falsa impressão que está ganhando alguma coisa, você vai ter um valor muito próximo do que aquele que você investiu, no mesmo tempo que você teria um valor muito discrepante em outros títulos que são esses que eu estou te explicando aqui. Então, pessoal, como vocês puderam ver, a gente fez um apanhado geral a respeito de investimentos necessários para que você construa uma reserva de emergência sólida e que vai te dar um futuro próspero e tranquilo junto dos seus familiares, proporcionando qualidade de vida a todos vocês. Peguem papel e caneta, anotem, se possível pausem o vídeo. Para quem tem uma vida financeira um pouquinho desorganizada, compartilhem esse vídeo, chamem gente para inscrever no canal, compartilhem, se inscrevam, ativem as notificações à medida que estivermos postando vídeos. E eu lembro que a nossa postagem de vídeos aqui é dia sim, dia não. Então, por exemplo, eu postei esse vídeo hoje, amanhã não posto, mas depois de amanhã tem mais conteúdo novo. Stories sem parar, sempre que a gente for vendo algumas oscilações, sempre que a gente for tendo alguns insights aqui, eu vou compartilhando com vocês para que todos possamos crescer juntos e chegar lá na frente de mãos dadas para termos um futuro próspero e abençoado. Então, espero que tenham entendido bastante. Esse aqui foi um apanhado geral sobre reserva de emergência para que você comece a ter uma noção sobre o assunto. Mais para frente eu vou estar trazendo assuntos mais aprofundados sobre educação financeira para que a gente tenha uma vida cada dia mais organizada e a gente se livre de todos aqueles problemas e aqueles transtornos que podem ser gerados em nossa vida a partir do momento que temos preocupação se vamos dar conta de pagar as contas no final do mês, se vamos dar conta de chegar no fim do mês com as dívidas quitadas. Então tudo isso vai sumir da sua cabeça de uma vez por todas. Por quê? Porque a gente vai construir uma base sólida. Primeiro, focada na psicologia do êxito, remodelando a sua mente, trazendo uma nova visão de futuro e trazendo para você a necessidade que você tem de economizar um pouquinho para que você desfrute lá na frente. Muitas das vezes a vida é feita de sacrifícios, então se poupe um pouquinho mais, tenha uma vida um pouquinho mais singela agora, para que lá na frente você possa desfrutar de tudo o que você sempre sonhou e sempre planejou para a sua vida. Espero que estejam amando o conteúdo. Fico por aqui. Qualquer dúvida podem compartilhar comigo. Fiquem com Deus, tenham uma excelente tarde, um excelente final de semana. Que Deus abençoe a todos. Aquele abraço. Canal Café e Motivação com Mateus. Eu creio em vocês para o nosso crescimento e para levar a educação financeira da forma mais prática, mais didática e mais confiável possível ao maior número de pessoas. Tchau, tchau, aquele abraço.